Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Nós celebramos hoje a solenidade de Pentecostes. Nossa homilia será mais longa, será uma catequese. Acredito firmemente que depois de lerem os textos bíblicos propostos pela Igreja para essa solenidade, vocês terão tempo, interesse e paciência de me escutar. Que essa catequese seja uma ajuda para nutrir a fé, apoiar a esperança e mover a caridade. Com a solenidade de Pentecostes, encerra-se o tempo da Páscoa. A promessa da vinda do Espírito Santo, feita por Jesus aos seus discípulos, se realiza plenamente. Elevado à glória celeste, o Senhor nos enviou da parte do Pai o Espírito Santo, Espírito que o conduziu ao longo de toda a sua vida, para que hoje nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo, que é o dom de Deus oferecido a nós para o testemunho. O dom do Espírito é o dom do amor, o dom dos tempos escatológicos, o dom definitivo de Deus como cumprimento de toda a sua promessa. Hoje, Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne, isto é, sobre toda a pessoa. A humanidade inteira, toda a criação, é destinatária dessa força que vem do alto e faz viver. O Espírito Santo é dado para nos fazer compreender e viver a palavra de Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma realidade interior que nos ultrapassa infinitamente. No diálogo com Nicodemos, vocês se recordarão, Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O Espírito de Deus enche toda a terra com a sua graça, graça vivificante. Dentre em pouco, nós cantaremos no Salmo, que é uma contemplação melodicamente orante da obra da criação. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam ao pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. A terra vos firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai
são úteis para o homem. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. A festa cristã de Pentecostes coincide com a festa judia de Pentecostes. De uma festa agrícola, o Pentecostes judeu passou, no período pós-exílio, a ser a festa comemorativa da renovação da Aliança do Sinai, como nós podemos ler no capítulo 19 do livro do Êxodo. O adjetivo ordinal Pentecostes indica o último dia de uma série de 50 dias. Essa coincidência pretendida pelo autor dos Atos dos Apóstolos é intencional. Essa coincidência das duas tradições, judaica e cristã, tem por finalidade fazer-nos compreender que o Espírito é a lei interna da caridade. O relato dos Atos dos Apóstolos precisa ser bem lido e bem compreendido, para que o sentido do texto não seja desvirtuado, nem a mensagem do texto prisioneira de certas concepções equivocadas. O relato possui elementos claríssimos da teofania do Sinai. Quais são? Barulho ensurdecedor, fogo e espanto. São elementos que na cultura bíblica de uma determinada época indicam a presença do próprio Deus. O barulho enche toda a casa, do mesmo modo em que o Espírito Santo enche todas as pessoas que nela estão. Depois de um elemento sonoro, tem-se um elemento visual, não é? Visual. Qual é este elemento visual? Foram vistas como que línguas de fogo. Essas línguas de fogo simbolizam o poder de Deus que faz falar. O Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, é o poder de Deus que faz falar as maravilhas de Deus, sobretudo o que Deus fez por toda a humanidade, por meio do seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata aqui de glossolalia, como alguns pretendem, mas é um modo de afirmar a universalidade da missão da Igreja. O dom do Espírito Santo impulsiona a Igreja a assumir cada cultura, a língua de cada povo, para poder fazer chegar a cada pessoa, ao coração de cada pessoa, a graça do amor de Deus manifestada em Jesus Cristo. A linguagem do Espírito Santo não é uma linguagem ordinária, porque ele comunica a realidade íntima
íntima de Deus a verdade da vida espiritual. A ação interior do Espírito Santo é essencial para viver a fé, a esperança e a caridade. O Espírito Santo é o que faz com que a mensagem e a obra de Cristo entre no mais profundo do coração do ser humano, onde ele introduz o mistério pascal. Em um dos símbolos de nossa fé, nós temos dois, na verdade, o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. No símbolo niceno-constantinopolitano, nós dizemos: creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é simultaneamente adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho, o Espírito Santo é Deus. Sua divindade é expressa com os termos Senhor, vivificador, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Sua ação é descrita como aquele que falou pelos profetas. O Espírito Santo inspira e faz da palavra dos profetas um sopro. Ele coloca as palavras na boca dos profetas e, por isso, ele os faz falar a palavra de Deus. O Espírito, professamos no símbolo niceno-constantinopolitano, é vivificador. No livro do Gênesis, nós lemos: o Senhor Deus modelou o homem do pó do solo. Ele insuflou nas suas narinas o hálito da vida, e o homem se tornou um ser vivente. No Espírito Santo, Deus sai de si para criar o outro e vivificá-lo com a força do seu amor. Que beleza! No Espírito Santo, Deus sai de si para nos criar e nos fazer viver com a força do seu amor. Frente à falta de esperança e à morte, simbolizadas nos ossos ressequidos, o Espírito Santo é uma promessa de vida. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, nós podemos ler: farei vir sobre vós um sopro para que vivais. O sopro de que fala o profeta é o sopro de Deus. O Espírito é dom que liberta e amor que une e faz viver. É pelo Espírito, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nascemos para uma vida nova. A vida que é dada pela fé. No diálogo batismal de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai.
Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. O Espírito Santo, nós podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é o êxtase de Deus. Isto é, aquele em quem o Pai e o Filho saem de si para se doarem no amor. É a revelação que nos testemunha que toda vez que Deus sai de si, Ele o faz no Espírito Santo. O Espírito é Deus como superabundância, Deus como emanação de amor e de graça. E justamente por isso é Espírito Criador, que enche o coração dos fiéis. É o Paráclito, que socorre e conforta. É dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, a unção espiritual. Jesus é por excelência o ungido pelo Espírito Santo. É isso que significa Cristo, ungido pelo Espírito Santo. Por ocasião do seu batismo, ele é ungido como Messias. Como nós lemos no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, no versículo 10. Ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. É por isso que se diz que aprouve a Deus habitar nele com a plenitude de sua graça. Esse mesmo Espírito, do qual Jesus é revestido, é quem o conduz onde quer que ele vá. No Evangelho de Lucas, nós lemos no capítulo 4, Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou ao Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. Jesus é o conduzido pelo Espírito e o que se deixa conduzir. O Espírito Santo é o outro Paráclito, pois o primeiro é Jesus. Assim, Jesus disse no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre.
O Espírito Santo é a nossa ajuda, e não somente o que está ao nosso lado. Ele é a nossa ajuda para nos libertarmos de tudo o que nos escraviza. Ele é nossa ajuda, nosso advogado na perseguição. Ele é nosso consolo na tribulação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos num tempo de tantas inquietações e incertezas. Vivemos um mundo de muitas tribulações. Como nós precisamos da luz do Espírito Santo. Como nós carecemos de sua ação pacificadora, que dá serenidade, confiança, coragem em meio às fortes turbulências causadas pela pandemia. Sendo Deus em nós, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso significa que por sua presença luminosa, por sua ação, nós alcançamos e compreendemos, sem sombra, o mistério de Deus e contemplamos a sua face misericordiosa. Enquanto Espírito da verdade, a missão do Espírito é ensinar e recordar. O Paráclito, disse Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, é que vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Fazendo a memória do Espírito de Jesus, o Espírito Santo ensina. Com isto, ele nos faz morada da palavra eterna do Pai. O Espírito Santo é o verdadeiro intérprete da palavra de Jesus. Disse Jesus, tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo é uma força do alto, como dissemos, dada por Deus para o testemunho. No capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 8, nós lemos: recebereis uma força do alto, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Em Pentecostes, esta força se revela como o poder de Deus que faz falar. Repito, a citação do texto dos Atos dos Apóstolos que nós lemos hoje. E foram vistas como que línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia que falassem. Ao mesmo tempo, aqui se quer significar que o Espírito Santo está na origem da universalidade da missão da Igreja. É esta força do alto que sustenta e sustentou o protomártir Estevão, Pedro, Paulo e tantos outros. É esse mesmo Espírito Santo que habita em nós e nos move ao testemunho corajoso de Cristo. É esta força do alto, meus irmãos e minhas irmãs, que nos reúne, que faz de nós igreja, que faz de nós um só coração
e uma só alma. É oportuno, e seria uma pena não fazer hoje, citar textualmente o trecho inicial do Sermão do Espírito Santo do Padre Antônio Vieira, pregado na Igreja da Companhia de Jesus em São Luís do Maranhão. Cidade hoje tão sofrida por causa do novo coronavírus e da escassez de recursos para socorrer de modo adequado e digno a tantas pessoas. A citação de Vieira será a conclusão da minha homilia. Trata-se nesse trecho inicial do sermão de um comentário do capítulo 14 do Evangelho segundo São João, versículo 26, em que Jesus disse aos seus discípulos, ele, referindo-se ao Espírito Santo, ele vos ensinará tudo o que eu vos disse. Será uma longa citação desse exímio pregador. Padre Vieira então comenta esse versículo. Notai a diferença dos termos e vereis quanto vai de dizer a ensinar. Não diz Cristo, o Espírito Santo vos dirá o que eu vos tenho dito. Nem diz, o Espírito Santo ensinará o que eu vos tenho ensinado. Mas diz, o Espírito Santo vos ensinará o que eu vos tenho dito. Porque o pregador, ainda que seja Cristo, diz. O que ensina é o Espírito Santo. Cristo diz, tudo o que vos disse. O Espírito Santo ensina, ele vos ensinará tudo. O Mestre, na cadeira, diz para todos, mas não ensina a todos, porque uns aprendem, outros não. E qual é a razão dessa diversidade, se o Mestre é o mesmo e a doutrina é a mesma? Porque para aprender, não basta só ouvir por fora, é necessário aprender por dentro. Se a luz de dentro é muita, aprende-se muito. Se pouca, pouco. Se nenhuma, nada. O mesmo se nos acontece a nós. Dizemos, mas não ensinamos, porque dizemos por fora. Só o Espírito Santo ensina, porque alumia por dentro. Os mistérios são simples auxílios, pois operam exteriormente. Só ensina os corações aquele que tem a sua cátedra no céu, diz Santo Agostinho. Por isso, até mesmo Cristo, pregando tanto, converteu tão pouco. Se o Espírito não alumia por dentro, todo o dizer, por mais divino que seja, é dizer tudo o que vos disse. Mas, se as vozes exteriores são assistidas dos raios interiores da sua luz, logo, qualquer que seja o dizer, e de quem quer que seja, é ensinar, porque só o Espírito Santo é o que ensina. Ele vos ensinará tudo.
Por que vos parece que apareceu o Espírito Santo hoje sobre os apóstolos, não só em línguas, mas em línguas de fogo? Porque as línguas falam, o fogo alumia. Para converter almas, não bastam só palavras, são necessárias palavras e luz. Se quando o pregador fala por fora, o Espírito Santo alumia por dentro. Se quando as vozes vão aos ouvidos, os raios de sua luz entram ao coração, logo se converte o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos hoje iluminados pela força, pela luz do Espírito Santo, para que nós possamos manter, em meio às adversidades deste mundo, o nosso testemunho de Cristo. E peço a Deus que abençoe a você e a toda a sua família, Pai, Filho e Espírito Santo. Um excelente domingo a todos.